A história do Cruzeiro Esporte Clube é sem dúvida marcada por páginas heróicas e imortais. Somos gigantes, multicampeões e berço de craques mundiais. Mas vamos ser honestos, nem só de brilho viveu nossa camisa. Nos últimos 30 anos, entre um título e outro, nós também já aturamos cada barca que parecia piada de mau gosto. Hoje, vamos abrir o baú do terror e escalar os piores jogadores que vestiram essa camisa. Vamos listar agora aqueles nomes que nos fizeram olhar para o céu e perguntar: o que fizemos para merecer isso? São jogadores que transformaram o simples ato de dominar uma bola em um teste de resistência para o nosso sistema nervoso. Prepare o coração, o estômago e, principalmente, a paciência. É hora de abrir o porão da vergonha da toca. Para começar nossa jornada pelo Vale das Sombras, vamos falar de quem deveria ser a última barreira, mas acabou sendo o primeiro problema. Se recentemente reclamamos de Rafael Cabral ou de Cássio, é porque esquecemos que o Cruzeiro já teve verdadeiros mãos de alface na sua meta histórica. Temos alguns possíveis nomes, mas escolhemos Maisena, Geraldo Carlos Burilli. Ele chegou a Toca em 1999, vindo do Fortaleza, cercado de uma expectativa, no mínimo, curiosa. Pela semelhança física, pelo cabelo loiro e até pelas luvas que usava, houve quem fizesse comparações com o lendário Cláudio Tafarel. Mas bastou a bola rolar para a Nação Azul perceber que, dentro de campo, a história seria bem diferente. O episódio que melhor define sua passagem foi a semifinal da Copa Mercosul de 1999, contra o Palmeiras. O Cruzeiro vencia no Parque Antártica por 2-1 até o intervalo e estava com a classificação na mão. No segundo tempo, porém, o destino pregou uma peça, o titular André Dorin falhou no gol de empate e, logo depois, saiu machucado. Foi o sinal para o pesadelo começar e o Maisena assumir o posto. O que se viu foi um colapso técnico que desafia a lógica. O Cruzeiro sofreu uma virada amarga e o placar terminou em um inacreditável 7-3. É importante notar que, analisando os lances, o Maisena nem teve culpa direta com falhas grosseiras na maioria daqueles gols, o time inteiro havia desmoronado psicologicamente. Mas a mística foi implacável, bastou ele pisar no gramado para a meta se tornar um alvo fácil. Naquele momento, ele carimbou a fama de goleiro e chama-gol. Com ele ali, a segurança da defesa parecia evaporar e qualquer finalização adversária levava um perigo desproporcional. Ele encerrou aquela noite com 5 gols sofridos em menos de 30 minutos, deixando claro que a semelhança com o herói do Tetra ficava só na aparência, pois a tranquilidade do torcedor passava longe toda vez que ele entrava em cena. Vale ainda deixar uma menção honrosa a outros goleiros como Gatti, Rodrigo Poço e Andrei. Nem só de Raul, Dida e Fábio Cruzeiro foi feito, já vivemos momentos complicados. Saindo do gol e indo para a lateral direita que foi por muitas vezes uma verdadeira avenida de sofrimento para a Nação Azul. Já vimos craques históricos por ali, mas também presenciamos jogadores que pareciam convidar o adversário para o ataque. E o nome escolhido para nossa aberração, digo seleção, é Lucas, ou Lucas Rios Marques. Lucas chegou à Toca da Raposa em 2016, como parte de uma negociação com o Palmeiras. Naquela ocasião, o Cruzeiro enviou para o clube paulista os laterais Fabrício e Fabiano, recebendo em troca o meia Robinho e o próprio Lucas. No papel, parecia um excelente negócio, afinal, Lucas vinha de ótimas passagens por Botafogo e pelo próprio Palmeiras. Mas o que se viu em campo foi algo tão frustrante que nem o próprio jogador consegue explicar até hoje. Em uma demonstração rara de sinceridade que viralizou nas redes sociais, o próprio Lucas admitiu abertamente: "Eu não joguei nada no Cruzeiro." Ele confessou que chegou um momento em que até ele sentia vontade de estar na arquibancada para se xingar, tamanha era sua insatisfação com o próprio rendimento. Lucas relatou que treinava bem e cumpria todas as obrigações, mas que o futebol simplesmente não conectou com a camisa celeste. Mesmo com a confiança de técnicos como Mano Menezes, que o indicou posteriormente para outros clubes, o lateral deixou a imagem de um jogador que, apesar do bom currículo, transformou seu setor em um ponto de constante apreensão para o torcedor. Vale ainda a menção honrosa a outros nomes que também testaram nossa paciência na ala direita, como Ezequiel, que parecia sempre estar olhando para o sol, Vitor, que no Goiás era bom,
mas chegou no Cruzeiro parecia ser canhoto com duas pernas direitas, provando que encontrar o equilíbrio na camisa 2 nem sempre foi uma tarefa simples. Se a ala direita um dia foi uma avenida, o miolo da nossa zaga já teve momentos em que parecia um campo aberto para o adversário. Para falar dos piores zagueiros, vamos focar em dois nomes que vieram do Equador com status de xerifes de seleção, mas que entregaram um futebol que deixou o torcedor de cabelo em pé. O primeiro é Luiz Cunti Caicedo. Ele chegou em 2017 como a grande aposta para resolver nossos problemas defensivos. O Cruzeiro investiu alto para tirá-lo do Independiente del Valle, onde ele tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores. Caicedo tinha um físico imponente, mas em campo o que se viu foi um zagueiro completamente perdido no tempo de bola. Ele sofria demais com a velocidade dos atacantes brasileiros e protagonizou falhas em jogos cruciais. A situação ficou tão crítica que a paciência da torcida esgotou, e ele virou alvo de coros irônicos nas arquibancadas. Ele saiu do Cruzeiro deixando um prejuízo financeiro e uma sensação de alívio quando finalmente deixou a toca. Mas o trauma com zagueiros equatorianos não começou ali. Em 2008, o Cruzeiro trouxe Giovanni Espinosa, o Sombra. Ele era capitão da seleção do Equador, tinha no currículo 2 Copas do Mundo e chegou com toda a pompa. Na prática, foi um desastre. Espinosa era extremamente lento e parecia não entender o ritmo do nosso futebol. Cada bola nas suas costas era um desespero coletivo no Mineirão. Apesar da experiência internacional, cometia erros de posicionamento básicos e saiu sem deixar nenhuma saudade. E para fechar esse setor com chave de lata, não podemos esquecer das nossas menções honrosas. Temos o Joseph, que na Série B de 2021 foi o símbolo do improviso desastroso, atuando como zagueiro e volante, mas falhando em quase todas as funções. Temos também Bruno Quadro, que em 2004 chegou com a difícil missão de substituir os pilares da tríplice coroa e acabou se tornando o rosto da queda de rendimento absurda daquela defesa. E, claro, Emilson Cribari, que veio com uma bagagem enorme da Europa, com anos de Lazio e Napoli, mas que no Cruzeiro parecia um ex-jogador em atividade, sem reflexo e sem vigor físico, provando que nem todo o currículo europeu sobrevive ao gramado do Mineirão. Saindo do miolo de zaga e indo para o lado esquerdo da defesa, o cenário não melhora muito. Se os nossos zagueiros batiam cabeça, as laterais eram um teste de paciência para o torcedor. E o dono da posição na nossa lista é o Patrick Bray. Bray chegou como aposta em 2018, mas virou o rosto do desespero, especialmente durante o calvário da Série B. Ele era a definição do jogador que corria muito e pensava pouco. Com uma deficiência técnica gritante, acumulava erros de posicionamento que deixavam nossa defesa totalmente exposta. Cada tentativa de apoio ao ataque era, na verdade, um convite para o contra-ataque adversário. Ele simbolizou perfeitamente o período de elencos limitados, onde o esforço sozinho nunca compensava a falta de qualidade. Nas menções honrosas, vale citar rapidamente o argentino Sanches Mino, que chegou com status de craque, mas se mostrou lento e sem nenhuma vontade defensiva, e o Brian, que veio do América como destaque, mas no Cruzeiro ficou marcado apenas pelos chutes isolados na arquibancada. Bom, chegamos na metade da nossa seleção de barcas e, antes de a gente mergulhar no meio-campo, que olha, tem cada nome que vocês não vão acreditar, eu preciso fazer uma pausa rápida para agradecer a cada um de vocês. Da última vez que pedimos o apoio, a nossa meta era bater os 100 inscritos. E o resultado foi surreal. O vídeo do elenco do Cruzeiro para a Copinha 2026 foi um sucesso estrondoso, tivemos mais de 6.000 visualizações, e o que é mais incrível, conseguimos 160 novos inscritos só com aquele vídeo. Muito obrigado pela confiança de quem chegou agora e de quem já estava com a gente. Mas como nosso objetivo aqui é gigante, a meta agora subiu, queremos chegar aos 500 inscritos. Então, se você está se divertindo com essa lista ou se identificando com esse sofrimento, se inscreve aí e ajuda o canal a bater esse novo recorde. Recado dado, vamos voltar para o nosso túnel do tempo do desespero, porque agora o bicho vai pegar. Vamos falar de quem deveria proteger a zaga e armar o jogo, mas parecia estar estendendo um tapete vermelho para o adversário. E já aviso, nossa seleção vai a campo hoje num 4-2-4 ousado e bem ofensivo.
Isso porque o nosso meio-campo foi tão sofrível que decidimos deixar apenas 2 lá no centro, abrindo espaço para as verdadeiras estrelas que estão por vir no ataque. Para a primeira vaga do meio, na função mais defensiva, o escolhido é o Marabá. Ele desembarcou na Toca em 2005 cercado por aquela mística do operário que carregaria o piano. Mas, na prática, o piano parecia ser de chumbo. Marabá ficou marcado por uma correria que raramente resultava em algo útil. Ele corria o campo inteiro, mas parecia nunca estar onde a bola realmente estava. Sua técnica era limitada e cada passe curto virava uma aventura de risco. Vale o registro das menções honrosas por aqui, o uruguaio Federico Gino, que trouxe a raça apenas no passaporte. Ele Carlos, pela vontade sem técnica. E o chileno Felipe Seymour, que veio da Europa mas seu futebol não veio junto. Subindo um pouco mais no campo, chegamos ao nosso cérebro do time, e o nome é Francismar, o Cruel. Ele surgiu como uma grande promessa do América, um meia canhoto que prometia maestria, mas no Cruzeiro a única coisa cruel era assistir ao seu futebol. Francismar nunca correspondeu à expectativa, era um jogador que parecia sentir o peso da camisa a cada toque na bola. Lento e pouco produtivo, ele se tornou o símbolo daquele jogador que prometia tudo e não entregava nada. E para fechar o setor da criação de problemas, deixamos as menções honrosas para Lopes Tigrão, que chegou com grife e saiu com críticas. Matias Pisano, o baixinho que custou caro e rendeu pouco. E Pedro Quem, que até tinha elegância, mas faltava o principal, futebol. Agora que o nosso meio-campo que não combate nem cria está montado, preparem o estômago. Vamos para os 4 atacantes, onde o nível de bizarrice atinge o ápice. Se você sobreviveu até aqui, segure o coração, porque chegamos ao setor mais estrelado da nossa lista. Como prometido, no nosso 4-2-4, o ataque é o ponto alto. Vamos começar pelas pontas, onde a velocidade só não era maior que a vontade do torcedor de pedir substituição. Na ponta esquerda, temos Alano. Ele surgiu na base com status de joia, mas no profissional se tornou o símbolo da impaciência na toca. Alano tinha incrível capacidade de tomar a decisão errada em 100% das jogadas. Se era para cruzar, ele chutava, se era para driblar, ele perdia o tempo da bola. Já na ponta direita, o inesquecível Vando. Ele chegou em 2005 e, logo na apresentação, soltou a pérola, disse que era uma mistura de Garrincha com Robinho melhorado. A nação azul acreditou por exatamente 5 minutos, até ele tocar na bola. No fim, o Vando só tinha do Garrincha a vontade de driblar e do Robinho as pedaladas que, infelizmente, não saíam do lugar. Nas pontas, ainda temos menções honrosas para Rafael Bilu e um aviso. A torcida já está querendo cavar, a todo custo, uma vaga para o Marquinhos nessa seleção. Mas é no comando do ataque que o bicho pega. Poderíamos listar 50 nomes aqui, mas escolhemos 2 que representam frustrações em níveis diferentes. O primeiro é Adriano Lousada. Ele chegou em 2005, não fez absolutamente nada, saiu sob vaias, e para surpresa de todo o planeta, acabou brilhando no Porto de Portugal pouco tempo depois. Vai entender. Ao lado dele, o K9, Kei Rison. Ele surgiu no futebol brasileiro como um novo fenômeno, mas quando vestiu a camisa celeste em 2011, parecia que tinha esquecido como se joga bola. Lento e sem o faro de gol que o consagrou, foi uma das passagens mais melancólicas de um centroavante pela toca. E para fechar esse ataque de nervos, nossas menções honrosas vão para o chileno Héctor Tapia, o argentino Ernesto Farias, o folclórico Reinaldo Alagoano e, claro, Brandão, mais um que veio da Europa com currículo pesado, mas que, pelo visto, deixou o futebol retido na alfândega. E não podemos esquecer, de jeito nenhum, de Robertson, que na Série B de 2020 se tornou o símbolo da falta de pontaria e de um ataque que simplesmente não metia medo em ninguém. Essa é a nossa seleção. Um time que, se entrasse em campo junto, provavelmente faria o torcedor pedir o encerramento das atividades do clube por 24 horas para processar o trauma. Mas nenhuma seleção, por pior que seja, está completa sem alguém no banco de reservas para tomar as decisões erradas. E o entregador de coletes oficial do nosso time é o português Paulo Bento.
Ele chegou em 2016 com a pose de técnico de Copa do Mundo, mas sua passagem pela Toca foi um verdadeiro festival de teimosia. Paulo Bento ficou marcado por insistir em esquemas que não funcionavam e, principalmente, por revelar e dar chances excessivas a algumas das maiores pérolas da nossa base que não estavam prontas ou não tinham qualidade, como o zagueiro Bruno Viana e o já citado Alano. Sob o seu comando, o Cruzeiro flertou perigosamente com a zona de rebaixamento, mostrando um futebol engessado e sem criatividade. E claro, ele não está sozinho nessa. Temos as menções honrosas para Mozart, que em sua passagem relâmpago na Série B provou que vontade não substitui tática, e o mais recente, Fernando Diniz. Diniz conseguiu o feito de não classificar o time para a Libertadores, mesmo herdando uma campanha sólida deixada pelo Seabra. Em 2024 ainda chegou na final da Sul-Americana, ninguém sabe bem como, acabou perdendo o título, o que no fim das contas, para o cruzeirense, não adiantou de nada. O início de 2025 foi tenebroso e o treinador foi demitido para a alegria da torcida. E aí, Nação Azul? O coração aguentou relembrar tanta gente que passou pela Toca e não deixou saudade? O time está escalado e o técnico está no banco. Eu sei que a lista é longa e o nosso banco de reservas ainda teria espaço para muitos outros nomes, mas esses aqui ganharam a titularidade absoluta no nosso túnel do tempo do desespero. Mas agora eu quero saber de vocês, gostaram da lista? Quem nós esquecemos? Já deixa aqui nos comentários aquele nome que te fez passar raiva e que não apareceu hoje. Dependendo do que vocês escreverem, a gente pode fazer vídeos futuros focados em cada posição, trazendo ainda mais nomes e histórias se vocês quiserem. Gente, esse vídeo deu um trabalho enorme para ser produzido, muita pesquisa de dados, lances e histórias que a gente preferia até ter esquecido. Então, se você valoriza o nosso conteúdo, eu peço de coração, curta o vídeo, compartilha no grupo do WhatsApp daquela sua galera cruzeirense. E principalmente, se inscreva no canal. Nossa meta agora mudou para os 500 inscritos e eu sei que, com a força dessa torcida, a gente bate isso rapidinho para continuarmos crescendo e trazendo mais conteúdos do maior de Minas. E que nosso futuro não tenha bagres. Valeu pela companhia, um abraço e acompanhe mais do nosso conteúdo aí nos cards. Que 2026 seja o ano do Tri da Libertadores. Até a próxima, valeu!